Estamos aqui dando continuidade ao nosso projeto, tá? Esse aqui já é o segundo vídeo, na verdade é o terceiro, tá? Mas eu falo que é o segundo, porque é o segundo tema, porque o primeiro tema, princípios, foi dividido em 2 vídeos em razão do tempo dele. Então, dando essa continuidade, nós vamos para este vídeo que são sobre os agentes públicos. Vamos falar sobre eles, obviamente vamos falar o que importa, tá? Vamos ser objetivos como sempre. Mas primeiro, para quem não me conhece, para quem não assistiu o primeiro vídeo, eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Ronaldo Lamarão, eu sou advogado, especialista em licitações e contratos, professor e palestrante nessa área também. Também sou sócio da empresa RC Consulting, que é uma consultoria especializada em licitações e contratos administrativos que dá apoio a todas e qualquer empresa que participe de licitação. E como a gente já havia comentado antes, o nosso tema, o nosso objetivo aqui é traçar, esclarecer os temas mais importantes da lei de licitações, tá? Sem a pretensão, logicamente, de esgotar qualquer tipo de tema, até porque a lei ela é muito recente, ela só vai entrar efetivamente em vigor, obrigatoriamente, em 2023. Então, até lá, muita coisa ou alguma coisa pode ser alterada do que a gente falar. Porque vai depender muito da jurisprudência dos tribunais, da jurisprudência dos tribunais superiores, dos tribunais de conta, da doutrina, né, que são os autores. Isso tudo pode mudar com o tempo. Mas a gente vai trazer aqui, nosso objetivo é discutir a lei, mostrar as inovações, tecer algumas críticas quando necessário, mas sempre de forma pontual e objetiva para você que é operador de licitação, para você que é advogado, para você que é empresário, para você que trabalha com licitações. Então não vou perder tempo aqui, como é falando de doutrina, nada disso. Vamos ser sempre objetivos nos nossos temas. Então, como disse, o tema, a questão dos agentes públicos está tratada na lei do artigo 7º ao artigo 10º lá da lei. Então tudo que você quiser saber, em princípio, a gente encontra lá. E essa lei trouxe realmente, nesse ponto, algumas inovações importantes. Ela disse o quê? Que a autoridade máxima do órgão, ela deve fazer a gestão por competência, ou seja, para as funções essenciais que a lei demanda, a gestão, ou seja, você tem que escolher uma pessoa competente, ou seja, que tenha conhecimento sobre aquela matéria. Não deve ser mais utilizado, como ainda é, infelizmente, aquele expediente de se requisitar um determinado servidor. Meu amigo, vem cá, você vai trabalhar lá com licitação, você vai fazer o contrato, você vai fazer a gestão do contrato. O cara às vezes cai de paraquedas, a mulher, né, cai de paraquedas e não sabe exatamente nada. Só para contar aqui um episódio rapidinho, eu tive, no começo, quando eu estava dando aula, eu fui dar aula aqui numa cidade de interior do Rio de Janeiro, você está qual é a razão do caso. Porém, a aluna, né, que era servidora pública, chegou para mim: Ronaldo, é muito interessante o que você está falando, porque eu fui designada aqui como tudo, faz tudo. Eu tenho formação em enfermagem, ou técnico de enfermagem, não lembro exatamente qual, mas ela era pregoeira, ela era fiscal do contrato, ela era a que fazia tudo, entendeu? E obviamente ela não tinha nem formação técnica para aquilo, ela não tinha formação em direito, ela nunca tinha trabalhado com licitações, muito menos fiscalizar. Imagina uma enfermeira fiscalizando um contrato de obra, por exemplo. Óbvio que não vai ter, vai ser uma coisa infeliz, na verdade, né? Não vai ter eficiência nenhuma nesse tipo de fiscalização, tá? Então, a lei, nesse sentido, é bastante positiva. Ela deixa claro que a gestão deve se dar por competência, ou seja, quem tem competência para fazer isso deve ser designado. Quem não tem, fica de fora, faz outra função. Agora, as pessoas devem ser preferencialmente servidores ou empregados públicos. Aí que está uma coisa muito interessante. Quando a lei fala nessa preferencialmente, ela está dizendo o quê? A regra qual vai ser? Tem que ser servidor ou empregado público. Porém, se a gente não tem uma pessoa com aquela expertise, a gente pode chamar algum particular, alguém que tenha extraquadros, alguém que tenha essa competência para nos auxiliar. Então isso é muito importante, ou seja, a administração pública está vendo que
é importante trabalhar em cooperação com a iniciativa privada, com o particular, porque muitas das vezes ela própria não tem a solução e vai precisar do auxílio do particular. A lei fala também que a pessoa deve ter, que for exercer a função relacionada à licitação, ela tem que ter uma formação compatível com aquilo. Por exemplo, de repente o agente de contratação, que a gente vai ver mais à frente, que é o nome atual dado ao pregoeiro e ao presidente da comissão de licitação, etc. Essa pessoa deve ter uma formação compatível, de repente em direito ou administração, com certeza com um curso técnico específico para aquele determinado cargo. Por sua vez, a pessoa que vai fazer o termo de referência também tem que ter aquela formação técnica naquele objeto. Então, se eu vou fazer uma contratação de um projeto para construção ou para reforma de um prédio, o servidor responsável por aquele objeto, por aquele termo de referência, por aquele projeto, deve ser um arquiteto ou um engenheiro, né? Da mesma forma, se eu for fazer, de repente, um edital para escolha de medicamentos, tudo mais, deve ser um médico, alguém da área da saúde, ou até mesmo um químico, né? Pode ser, mas alguém que tenha formação compatível com aquele objeto, isso é o que importa. E a lei trouxe agora também uma inovação muito importante com relação às incompatibilidades. O que ela fala? Que é incompatível com o exercício ali daquele agente se o licitante for cônjuge ou companheiro dele. Então, eu sou o agente de licitação, um antigo pregoeiro, tá? Sei que um dos licitantes é uma empresa cuja sócia é minha companheira ou é minha esposa. Então, eu estou impedido, naquela determinada licitação, de atuar. De repente, isso é óbvio que vai ser... esse impedimento será futuramente objeto de decreto ou regulamento dentro de cada órgão, mas a lei já deixa bem clara essa incompatibilidade. Mesmo, por exemplo, hoje, se não existir um decreto, se não existir um regulamento próprio para isso, o agente, se a licitação hoje for feita com base na nova lei, na lei 14.133, o cara tem que se declarar: olha só, eu sou incompetente em razão lá do artigo tal da lei e não posso atuar nesse caso porque uma das licitantes é minha esposa, ela é sócia daquela empresa, então não posso. A lei também estende essa incompatibilidade aos parentes até o 3º grau. Tá? Vamos ter uma noção aí que 3º grau, juridicamente falando, não aquele grau de parentesco que a gente, de uma forma leiga, fala: esse aqui é meu primo direto, ele é meu primo de 1º grau, né? Mas isso juridicamente está errado. Nenhum primo é de 1º grau. O primo mais próximo que a gente tem, ele já começa no 4º grau. Então, quando ele fala em 3º grau, ele está falando de parentes até o nível de tio, ou seja, pai, mãe, filho, filha e tios. O tio, que é o parente de 3º grau, até o patamar, o nível de tio. O filho do meu tio, meu primo, é 4º grau, ele já não entra nesse impedimento. Então, não há qualquer problema em participar da licitação cujo meu primo seja sócio de uma empresa. Mas ele também estende ainda essa incompatibilidade se existir ainda uma relação técnica, comercial, econômico, financeira, trabalhista ou civil. Ou seja, ele amplia bastante. Ou seja, se eu tenho alguma relação com aquela pessoa, econômica, de repente eu recebo dividendos, não sei, uma relação comercial, eu contrato serviço daquela empresa por alguma coisa, enfim, eu não posso ter eu não posso exercer as minhas funções na licitação que aquela empresa vai atuar. Então, se eu tiver qualquer tipo de relacionamento com aquela determinada licitante, desses níveis, como eu falei, técnico, comercial, econômico, financeiro, trabalhista ou civil, eu também estou impedido de participar. Tá? Agora, a lei também repete a questão do princípio da segregação de funções, deixando bem claro, mais uma vez, que a história do cada macaco no seu galho. Então, o agente de licitações vai fazer a licitação, a autoridade competente vai homologar,
o fulaninho de tal competente vai fazer o termo de referência, o outro vai fiscalizar. Segregação de funções, cada um na sua expertise, cada um trabalhando no que sabe fazer de melhor. Como eu disse anteriormente, ela criou a figura do agente da contratação, que nada mais é do que o antigo pregoeiro e o presidente da comissão de licitações, que hoje mudou de nome. Tá? Então, mas aí não tem muito o que a gente comentar, só apenas a figura que mudou de nome. Então, se você quiser hoje ser mais técnico, você não fala mais em pregoeiro, você vai falar em agente de contratação. Mas, fora disso, nada demais. Agora, a gente tem que ver a responsabilização também desse agente da contratação, que ela é clara, ela fala o seguinte: o agente da contratação, ele responde isoladamente, ou seja, por seus atos. Então, ele praticou um ato, quem vai responder é ele, não a equipe toda em conjunto. Tá? A equipe só vai responder se a equipe induziu aquele agente da contratação em erro. Se não houve essa indução, a equipe não responde nada e quem é o responsável sou eu é que vou responder. Tá? Quando se tratar, por exemplo, de bens e serviços especiais, a lei traz uma figura bastante interessante. Ela fala que podem ser contratados, como também a gente já falou, a questão do preferencialmente, pode ser contratados pessoas para auxiliar a administração nisso daí. Você vê como a lei está, às vezes, até repetindo conceitos para ficar bem claro. Então, você pode trabalhar em conjunto com a administração, tá ok? Sem problema nenhum. Porém, a figura do agente da contratação, esse necessariamente tem que ser servidor. Tá? Servidor ou empregado público. Esse não pode ser um particular. O particular sempre vai poder atuar no auxílio, ajudando a administração, mas nunca naquela função primordial, tá? Nunca naquele ponto de como agente da contratação. E quanto à necessidade, se houver necessidade de uma defesa administrativa, desse agente da contratação, que, enfim, cometeu algum equívoco nesse tipo de contratação, ele vai poder se utilizar, caso queira, claro, da advocacia pública. Ou seja, eu sou um funcionário público aqui da União. Houve alguma situação em que eu estou sendo responsabilizado, eu segui um parecer jurídico, tá? E o parecer jurídico não foi dos melhores. E eu fui responsabilizado em razão do parecer, porque o parecer jurídico ele não é vinculativo, ou seja, eu não sou obrigado a seguir. Mas é claro que se o jurídico está me falando para fazer uma coisa, eu vou fazer de acordo com o que o jurídico manda. Então, eu não serei responsável. Desculpa. Eu, ao ser responsabilizado, eu poderei me utilizar da advocacia pública, caso eu deseje. Ou seja, eu não vou ter que gastar de meu dinheiro para contratar advogados. Particularmente, para mim, não é uma boa. Né? Mas, agora, sem brincadeira, para aquele funcionário, aquele servidor, é essencial, porque ele já estava agindo de acordo com o parecer técnico. De repente ele é processado e ainda tem que gastar dinheiro com advogado, enfim, e às vezes ele não conhece. Então, a lei dá para ele o benefício, caso queira, de utilizar o advogado público. Pessoal, esses são os pontos que eu queria trazer aqui para vocês, nesse primeiro momento aqui dos servidores públicos, tá? Dos agentes públicos, desculpa. E o nosso vídeo vai encerrar por aqui. Se você gostou dele, por favor, dá um cliquezinho lá embaixo, dá um like lá naquele sininho, se inscreve para vocês ficarem recebendo os nossos vídeos. Podem ficar calmos que não mandam vídeo toda hora. Eu acho isso muito chato, as pessoas têm mais o que fazer da vida. Vou mandar um videozinho por semana e olhe lá a respeito sempre dos temas de licitação, de temas importantes. Tá ok? Então, gente, até a próxima e aguardem o nosso próximo vídeo.